Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilidade? Como que vocês estão? Coloca aí no chat pro professor saber. Olha só que maravilha. Deixa eu desligar aqui a minha vitrola, né? Tem algo extremamente importante para falar para vocês. Hashtag quero ser aluno, hashtag quero ser aluno, hein? Tem algo extremamente importante para falar para vocês. Olha só. Começamos aqui uma reunião de compra e venda. Uma reunião de compra e venda. Compra e venda do que, professor? Compra e venda de um boteco que nós começamos lá desde o comecinho, que ele é um MEI. Pegamos a contabilidade dele, começamos a fazer todo esse processo de contabilização, fechamos. O velho tomou multa, ficou puto da vida e falou: não vou mais sofrer, não vou mais sofrer. Você está colocando um monte de dificuldade. Que burocracia é essa? Eu não quero saber dessa burocracia. Eu acho que eu vou vender esse negócio. Colocou a plaquinha de venda, eis que surgiu esse senhor bonitinho aqui, que ele tá querendo comprar. E ele nos chamou para uma reunião de resultado. Eu, como figura de professor, vou explicar, e contador, né? Vou explicar aí para ele se vale a pena comprar esse bar do velho, né? Mas vamos lá. Eu vou justificar o porquê que ele tem que comprar. Então vamos lá. Reunião de resultado. Antes de entrar nesse detalhe, pode colocar no Excel Mundo Contábil? Nesse momento começa a nossa reunião. Nesse momento começa a nossa reunião. E eu começo a explicar para ele. Olha só, seu comprador, possível comprador. Temos um bar aqui, um bar aí que está no MEI, né? Comércio barra indústria, tem um limite de faturamento de R$81 mil no ano, mas é um bar que tem uma probabilidade de crescimento muito grande. A gestão não é boa coisa, né? O velho mistura tudo, mas tem como alavancar esse negócio e nós vamos justificar para você o porquê que isso vai acontecer, o porquê que é passível disso acontecer, tá bom? E você vai entender o valor desse boteco. Mas olha só, antes de tudo isso, no último exercício fechado, fechamos várias operações, são as operações mais atuais do velho. Eu não consigo puxar histórico antes da minha aba de contabilidade, né? O que aconteceu em 2020, 19, 18, porque eu não tenho essa informação. Malimar, eu tenho a informação do próprio ano, quando o cliente passa a documentação para mim. Imagine de anos anteriores, que nem era eu que controlava a contabilidade dele, não é verdade? Então olha só, mas aqui o que competiu ao meu ano, eu fiz da melhor maneira possível. Tenho todos os livros de apuração do que aconteceu com ele, tenho todo o controle no meu diário do que aconteceu com ele, tenho todo o registro razonetado do que aconteceu com ele, e eu tenho aqui um balancete onde tem o resultado do exercício que deu R$ 42.737 de lucro líquido, sem ter esse lucro distribuído. Porque o velho, na realidade, está querendo tocar outros negócios também. E tá deixando a empresa Deus dará, né? Ele não quis a distribuição desse lucro aqui, o lucro ficou na empresa. Mas uma empresa do MEI, que, considerando 12 meses aí do exercício, teve um faturamento de 42.737. Para entender isso melhor, isso aqui é um balancete. É um balancete que eu fechei, inclusive, com os meus alunos ao vivo no dia anterior. Só que os meus alunos que estavam comigo no dia anterior, eles só viram um balancete. Eles não viram algo chamado balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, seu possível comprador do bar, está aqui prontinho e eu vou explicar para você. E se os meus alunos estiverem ouvindo, eu não sei se eles estão ouvindo. Se eles estiverem ouvindo, eles também vão entender como isso aqui foi feito. Olha só, esse aqui é um modelo de balanço de uma empresa de capital aberto, com todas as rúbricas. O que é rúbrica? Antes que o senhor me pergunte. Rúbrica
são todas essas linhas. Caixa equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a receber, tributos e estoques, e assim sucessivamente. Qual a diferença do balancete para o balanço? No balancete você coloca tudo de maneira analítica, um embaixo do outro, com saldo devedor, credor, movimento e saldo final. No balanço você leva as rúbricas aglutinadas, você junta todo mundo. E olha só, antes que você me pergunta de onde veio esses 66 mil reais aqui de caixas e equivalentes de caixa. Ora, tá tudo vinculado nessa planilha bonita, que se os meus alunos, se eles estiverem ouvindo agora, e eles baterem uma certa meta de likes que eu vou passar, eu vou disponibilizar atualizado para eles, mas eu só vou falar daqui a pouco. Eu acho que 1.300, o que vocês acham? 1.300 likes, a planilha atualizada vai ser disponibilizada para os meus alunos. Eu não sei se eles estão ouvindo. Se eles estiverem ouvindo, eles vão receber. Esse 66, se eu apertar Ctrl Conchete, vai voltar na origem da informação, que é exatamente o meu saldo de banco. Olha só, é o meu saldo de banco. Se eu for no meu livro Razão, quanto que eu fechei de banco lá? Lá embaixo, 66. Se eu for no meu balancete, quanto que eu tenho de banco? 66. Se eu for no meu balanço patrimonial, quanto que eu tenho que ter em caixas equivalentes de caixa? Ora, se o meu caixa equivalente de caixa só movimentou o banco, o que é caixa e equivalentes de caixa? Bancos, caixa, fundo fixo, que é um dinheiro mesmo que fica na empresa para pagar pequenas despesas, né? Somo isso, caixas e equivalentes de caixas estão aqui. A aplicação financeira também poderia entrar em algumas situações, mas normalmente nós costumamos colocar em linha separada para poder fazer análise. Então tá aqui. E esse estoque? De onde veio esse estoque? Ora, se o meu aluno, quando ele receber essa planilha, na hora que ele bater o like, apertar Ctrl Conchete, ele vai voltar na raiz da informação, que é os 20.200. É exatamente o meu saldo de estoque, que se eu for no meu livro Razão, também vai estar aqui, ó, 20.200. Ou seja, veio para o meu balancete, o meu balanço, eu falei para ele, eu já tinha falado para os meus alunos isso, hein? A maior dificuldade é bater o balancete. Se o balancete bateu, o balanço é só você jogar aglutinadamente. Soma essas duas rúbricas aqui, eu chego no meu total de ativo, tranquilamente. Nossa, mas não teve nenhuma outra movimentação? Teve, mas fechou o ano com saldo zerado. Tudo que eu tinha para receber do contas a receber entrou dentro do próprio ano. Tudo que eu tinha de tributos de folha de pagamento para pagar, paguei dentro do próprio ano. E o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa em certo momento, em certo exercício, em certo período. Então, o que ficou de saldo? Ficaram essas duas rúbricas, um mais o outro, chegamos ao nosso total de ativo circulante. Ah, mas vamos lá. E esse imobilizado dos 5.303? Por que 5.303? 5.303 é exatamente o saldo dos meus tonéis que eu comprei e também dos meus móveis e cadeiras. Ah, mas não dá 5.303. Realmente, não vai dar 1.303. Bem lembrado, não vai dar 1.303. Daria, né? Daria aqui um total de 5.800. Só que eu não posso esquecer da minha depreciação. E no balanço, eu preciso aglutinar essas duas linhas bonitinhas aqui para levar tudo junto e colocar numa linha só. É exatamente por conta disso que a depreciação aqui, ela é redutora do meu ativo. Tá entendendo agora? Um menos o outro, chego no meu valor de depreciação. Quer dizer, chego no meu valor de ativo líquido. E está aqui o meu ativo líquido. Somo tudo, chego em 92 mil do meu ativo. Nossa, será que isso aqui bate com aquele balancete feito ontem? Eu acredito que sim. É hora de fazer a prova real. Olha só, tá aqui, 92, tá batendo. Agora vamos para o nosso passivo. Será que ele tem dívida? Tem. Ele fez uma baita sacada de postergar um pagamento para não cair dentro do mesmo exercício. Logo, ele segura o caixa. A ideia é essa, é trabalhar com capital de terceiros. E o velho só fez isso porque
Eu, professor contador, dei essa sacada para ele. Trabalhe com capital de terceiros, não trabalhe com capital próprio. Não queime o seu caixa. Esse negócio de, só pago à vista, isso aí é papo que pessoa física fala. Pessoa jurídica não é assim que funciona. Pessoa jurídica não usa o caixa da empresa. Pessoa jurídica usa o caixa de terceiros. Trabalha com capital de terceiros. É sempre essa estratégia. Diferente da pessoa física que gosta de falar que paga tudo à vista porque tem desconto. A lógica não se aplica a uma empresa, tá? Trabalhe com capital de terceiros, gerenciando da melhor maneira possível a dívida. Também não adianta você fazer um endividamento tão grande ao ponto de não conseguir pagá-lo, tá bom? Tudo tem que ter uma saúde financeira. Esse valor é exatamente o valor que ficou no meu balancete. O valor que eu tenho a pagar para o meu fornecedor é exatamente o valor, olha lá. Tá aqui o valor que eu tenho que pagar para o meu fornecedor. Tranquilidade, isso aqui, essa dívida vai morrer em curto prazo, então ele tem que ter dinheiro em caixa para pagar isso aqui. E ele vai ter dinheiro em caixa, a gente está falando aqui de 66 mil de dinheiro em caixa. Então ele tem como pagar isso aqui já no primeiro trimestre do exercício seguinte. E o que mais aconteceu no passivo dele? Ora, tudo que aconteceu no passivo dele foi liquidado dentro do próprio exercício. Então no balanço, o saldo é zero. O que ficou aberto foi fornecedor. Se eu desço um pouquinho mais, eu consegui encontrar o primeiro lançamento que foi feito de 20 mil reais para integralizar o capital social. Quando eu coloco tudo aqui e pego esse carinha bonitinho aqui, que eu tô chamando de lucro barra prejuízo acumulado, eu fecho o meu balanço e o meu balanço bate. 92 num canto, 92 no outro. Percebe que fazer a DRE primeiro é mais vantajoso do que você tentar quebrar a cabeça para fazer o balanço primeiro e depois a DRE? Fazendo a DRE você já tem o resultado. Usando a planilha do professor, você já tem o resultado no próprio balancete. E você pode vir aqui e simplesmente fazer isso aqui, ó. Igual, vai lá na DRE, na última linha da DRE, que é o lucro líquido, vai dar no mesmo. Tá entendendo? Mas não tem mais esse negócio de lucro acumulado. Realmente, tem uma situação importante, senhor comprador, e os meus alunos, se eles estiverem ouvindo. Lucro acumulado teve uma seguinte alteração depois de 2007 com a Lei 11.638. Ela alterou a Lei 6.404, ao qual existiu o lucro acumulado. Agora, se deu lucro, você precisa distribuí-lo em 31/12. Distribuir para onde? Para as reservas. Reserva estatutária, reserva de lucro, reserva de sei lá o que, qualquer tipo de reserva que você tiver ali dentro da sua DMPL, você distribui. Só que o mesmo não se aplica às PMEs, porque as PMEs seguem o CPC-PME. E o mesmo não se aplica a uma empresa pequenininha como o MEI, que segue uma norma bem mais resumida chamada ITG 1000. Então eu posso deixar aqui em lucro e prejuízo acumulado. Mas eu quero esse balanço o máximo parecido com a empresa SA. Não tem problema, então eu venho aqui e coloco em reserva de capital. Reserva de lucro, coloca em reserva de lucro. Pronto. Acabou o problema. Acabamos de ajustar ao vivo. Ficou feliz agora? Agora a linha de lucro acumulado está vazia. Acabei de distribuir para minha reserva de lucro. Pronto. Tá com cara de empresa de SA agora, mesmo sendo um MEI. Olha que loucura. Vamos lá. Tem algo extremamente importante aqui. Algo extremamente importante. Você queria saber o valor da empresa, não é verdade? Você queria saber o valor da empresa, se vale a pena comprar essa empresa ou não. É exatamente por conta disso que também temos uma DFC. Mas ele é MEI e nós fizemos uma DFC para ele. E eu vou explicar como isso aqui foi feito. E é bem tranquilo. Não temos dois exercícios para fazer variação. A DFC é a variação do balanço. Primeiro exercício, menos o exercício atual, e você vai colocando aqui o que variou. É a variação, a movimentação do balanço. Só que a gente só está falando de um exercício, então fica muito mais fácil fazer isso. Começo a minha DFC falando do meu fluxo de caixa operacional, o meu lucro antes da DAS. Lembra do LADAS? Eu trouxe ele para cá. Olha o LADAS aqui. Começa a primeira linha da minha DFC. Segunda linha, eu destaquei a depreciação. Um ajuste de resultado da depreciação para a gente conseguir fazer análise.
Poderia aglutinar em outra rúbrica, mas não. Eu quis destacar para a gente poder fazer análise. Tá aqui, 497 é exatamente a minha depreciação. Tá puxando lá da forma. Se os meus alunos baterem os likes, eles vão receber isso aqui. Aqui embaixo eu coloquei exatamente o saldo pendurado de fornecedor. Quanto que ainda precisa pagar de fornecedor é o que está impactando aqui no meu ajuste não caixa, né? Quanto que ajustou aqui a minha DFC na parte de não caixa? É o valor que eu tenho que pagar de fornecedor, que está lá no meu balanço também, que está lá no meu balancete também, que está lá no meu razonete também, e aqui embaixo, né, a pancada que ficou de estoque, né? Eu tive um custo de 20 mil de estoque, tá negativo, impactou o meu caixa negativamente 20 mil de estoque. Olha só, valor alto, né? Chego aqui embaixo, no meu fluxo operacional. O meu fluxo operacional fechou em 52 mil, colocando essas breves informações. É um MEI, não tem quase nada, mas não é por isso que a gente não vai conseguir fazer uma DFC para ele. Tá pensando o quê? Nós somos desbravados, somos fora da curva. E aqui embaixo eu tive um custo de imobilizado de 5.800, né? Que entra dentro do meu grupo de investimentos. Ou seja, meu grupo operacional é tudo que envolve a minha operação. Meu grupo de investimentos é tudo que eu investi. Investi numa empresa ou investi em maquinário? Vai entrar aqui. No nosso caso, do nosso MEI, foi somente imobilizado e ele está aqui. Depois eu tive uma integralização de capital. Ora, o sócio colocando dinheiro na empresa não é investimento. O sócio colocando dinheiro na empresa, o sócio colocando dinheiro na empresa é financiamento. Então, tá em financiamento. Entrou dinheiro, tá positivo aqui pra gente fazer jus aí aos sinais. E aqui embaixo eu chego no meu saldo de caixa. O que tem que ser o meu saldo de caixa? Com o que a minha DFC tem que bater? Com o mesmo valor que eu tenho no meu balanço da rúbrica de caixas e equivalentes de caixa. Será que bate? Quanto que eu tenho no caixa? 66 mil reais. Eu mostro na DFC como que eu cheguei em 66 mil reais. É isso que eu estou fazendo. Se eu faço um menos o outro e zerar, significa que eu fechei a DFC. Zerou, a DFC está fechada. Ou seja, ele está gerando de caixa operacional 52 mil reais. Mas lembrando que depreciação não impacta a caixa. Esse fornecedor aqui não impactou caixa no momento, então você pode ir ajustando para fazer análises dentro da própria DFC, para chegar à lógica do que de fato impactou ou não o caixa. Mas o mais bacana de tudo isso aqui é o seguinte, põe nos slides Mundo Contábil, que agora eu vou mostrar uma parada muito doida. Uma parada muito doida. Vamos lá. Olha que interessante. Tem alguns indicadores de balanço de demonstração contábil que são os mais importantes do mercado. Tem diversos, mas não são esses diversos que você utiliza na prática. Esses dois aqui são os principais, análise horizontal e análise vertical. Análise horizontal é simplesmente você fazer um período dividido pelo outro, para saber qual foi a oscilação de um período por outro. Análise vertical é você saber quanto, por exemplo, que imobilizado representa dentro do total do ativo. Você divide um pelo outro e multiplica por 100. Você pode fazer isso da maneira que você quiser. Isso aqui é o mais utilizado de mercado. É isso aqui que nós utilizamos no mercado. É o que mais utiliza. Os outros entram aí mais para complemento. O que fazemos todos os dias é isso aqui. Isso aqui que nós fazemos. Vamos lá. Tem um outro indicador chamado CAC, custo de aquisição de cliente. Esse é um dos principais indicadores que o mercado utiliza na nova economia. O que é a nova economia? A nova economia são empresas digitais, como iFood, como Nubank, Gympass, por exemplo, Movile também, OLX, Mercado Livre. São empresas de tecnologia, local web. Essas empresas, elas investem muito caro para trazer clientes para dentro. Esse investimento ele é medido por esse indicador, chamado CAC, custo de aquisição de clientes, custo de atratividade de clientes. Você simplesmente vai dividir o total do custo que você teve para trazer aquele cliente pelo número de clientes. E eu vou mostrar isso aqui lá na prática, mas
não antes de mostrar esse outro aqui, que também é muito utilizado. Por dentro das margens, o que é uma margem bruta? A margem bruta é você pegar o seu lucro bruto na DRE, dividir pela receita líquida. Multiplica por 100, somente por conta do percentual. Você vai medir, né, em reais, né, ou em percentual, aqui se você não multiplicar, né, a eficiência da produção do que você está vendendo, a eficiência da produção do seu serviço, por exemplo. Você mede quanto do lucro, quanto da receita líquida está ficando como lucro bruto, né, para você medir os custos ali no meio. Margem operacional, você pega o seu lucro operacional, novamente dividindo pela receita líquida. Sempre utilizando a receita líquida como base de análise, tá bom? Você vai medir a eficiência somente operacional. Somente operacional. E a margem líquida, você pega a última linha da DRE, divide pela receita líquida, tá bom? Que você vai medir a eficiência global. Quanto da minha receita total, da minha receita líquida, né? Depois que eu tiro os impostos, tá ficando de lucro líquido no final, para eu conseguir cobrar a minha área comercial. Fala, o que está acontecendo aí? Faz parte da área comercial ou é as minhas despesas lá no meio, o meu custo que está muito alto? E a gente faz essa análise para conseguir ajustar. Tem um outro indicador extremamente importante de mercado chamado EBITDA, que é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Inclusive, hoje, minutos antes da aula, saiu essas informações no mercado para que você e os meus alunos também que estão ouvindo entendam o seguinte. Olha a importância desse indicador. Se você escreve EBITDA no Google e vai em notícias, o que vai aparecer de notícia em relação ao EBITDA não é brincadeira. Isso significa que é um indicador de potencial, não é verdade? Klabin teve EBITDA pouco abaixo do esperado, ou seja, o mercado tentou cravar o EBITDA da Klabin. Suzano Papel Celulose, teve prejuízo de 2,7 bi no primeiro tri. EBITDA cresce 61. Por que o EBITDA cresceu 61, sendo que eles teve 2,7 bi de prejuízo? Porque eles estão analisando um período contra o outro. Um trimestre contra o outro. Aí eles falam do aumento do EBITDA comparando com o período anterior. Mobile, crescimento de 50% em volume de EBITDA. Como que eles sabem que cresceu 50%? Fazendo análise horizontal, um período contra o outro. Como que ele sabe que cresceu 61%? Fazendo análise horizontal, um período contra o outro. O EBITDA é um indicador de extrema importância na prática. E nós precisamos mostrar isso aqui para vocês. Nós precisamos mostrar isso aqui para vocês. Nós precisamos mostrar como isso é calculado. Vamos ver se ele vai querer comprar a empresa depois que ele viu tudo isso aqui. É exatamente isso que nós iremos fazer agora. Mundo Contábil, coloca no Excel, por favor. No Excel, a brincadeira vai começar. No Excel, a brincadeira vai começar. Eu preciso apresentar para ele um indicador, uns indicadores para ele sentir como que está a saúde financeira da empresa. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui. Olha só, criei um painel somente de indicadores. Desses indicadores que nós estamos tratando aqui. Primeiro, você entendeu o que é o CAC, não é? O CAC é aquele indicador que mede aí quantos clientes estão vindo para dentro. Lembra que ele investiu 1.500 em marketing? Tá até em fórmula aqui, hein? Como os alunos vão receber isso aqui, quando bater os likes, tá tudo tranquilo, né? 1.500 ele investiu e os clientes voltavam no bar trazendo um voucher, né? Então ele sabia que esse cliente veio pela internet. Quantos clientes que ele captou? Isso estava lá na ficha, no começo da ficha, a informação, olha só. Promoção no bar. Investiu 1.500 pela internet no tráfego pago para atrair clientes. Conseguiu nessa captação 400 clientes. O que é o CAC aqui? 1.500 dividido por 400. Chegamos a um custo unitário de 3,75 de CAC, ou seja, cada cliente para ele custou 3,75. Com essa informação aqui, ele consegue inclusive precificar a venda da cerveja. Se ele quiser colocar isso aqui no custo de venda da cerveja, ele coloca,
na parte na formação na formação do preço, né? Se ele quiser colocar isso no processo de precificação, no markup, ele coloca. Por quê? Ele investiu 1.500 para trazer 400 pessoas. Essas 400 tem que pagar o custo que ele teve e trazer lucro para dentro. Ou seja, o valor mínimo para cobrar por garrafa deveria ser 3,75. É um indicador que quando você começa a olhar por esse lado, você enxerga o quanto ele é importante. Tá vendo só? Aqui para baixo, começamos a fazer análise em cima de um balanço resumido. Olha só, aqui temos as rúbricas que tiveram movimentação. Caixa está aqui, estoque está aqui, imobilizado está aqui. E lá no passivo, a mesma coisa, somente fornecedor. Tranquilo de explicar isso aqui para ele. Vamos lá. Fiz aqui uma breve análise de representatividade, ou seja, quanto do caixa do bar corresponde dentro do ativo circulante. Tá na fórmula, inclusive. Olha só, é simplesmente dividir o caixa pelo total do ativo circulante. Em outras palavras, estou fazendo algo chamado análise vertical. O meu caixa dentro do meu ativo circulante representa 77%. Beleza, tá tranquilo. Se esse dinheiro ficar parado ali por muito tempo, nós podemos propor para ele colocar em investimento. Ele está precisando utilizar esse dinheiro no capital de giro dele para pagar as obrigações em curto espaço de tempo? Se ele não tiver, vai colocando em aplicações financeiras. Tem várias aplicações legais. Quanto do meu estoque corresponde ao meu ativo circulante? 23%. Eu simplesmente dividi o meu estoque pelo total do meu ativo circulante. A rúbrica mais próxima desses lançamentos que eu fiz. Olha só que interessante. 23% do meu ativo circulante corresponde ao estoque. Ao meu ver, está muito alto. Ele deveria vender mais cerveja. Ficou parado no estoque. Deveria vender mais cerveja. Isso aqui é um baita gargalo para quem for comprar a empresa, se for o senhor, né, que vai comprar a empresa, isso aqui é um baita gargalo. Vamos tentar trabalhar com estoque no mínimo possível. Quanto mais rápido você gira o estoque, mais receita você traz para dentro. Quanto mais receita você traz para dentro, mais dinheiro você coloca e todo mundo fica feliz. Então esse estoque tem que ficar bem baixo aqui. Tá bom? Sem deixar faltar cerveja, né? Não pode faltar cerveja. Principalmente para mim quando for lá beber. 6% do meu ativo total é correspondente ao meu imobilizado. Tá aceitável, eu preciso do imobilizado, dos tonéis que são mais caros para fazer o processo acontecer. Só que eu tenho indicadores de resultado também. Eu tenho indicadores de resultado. Aqui embaixo eu tenho uma DRE completamente analisada. É a mesma DRE que nós fizemos aqui, é a mesma DRE, é a mesma informação. Qual que é a margem bruta? O que é a margem bruta? Eu esqueci o que é. Meu lucro bruto dividido pela minha receita líquida. 68% da minha receita vendida tá ficando de lucro bruto. Ou seja, na linha de baixo, o meu custo total corresponde a 47%, que ao meu ver está muito alto. O que é isso aqui? Eu estou dividindo o meu total de custo, né? Estou dividindo o meu total de custo aqui pela minha rúbrica e eu estou chegando nesse valor. Ou seja, está muito alto. Eu acho que está muito alto. Eu acho que é isso aqui que está pegando o meu lucro bruto aqui, que está arrebentando o meu lucro bruto. Eu tenho que dar um jeito de diminuir esse custo aqui. O valor da cerveja, o valor dos lotes tem que ficar muito menor. Será que não dá para colocar o EPS aí? Não dá para colocar o EPS aí, não pode fazer isso, não dá para colocar, né? Mas o meu custo está muito alto, e isso porque eu só tenho um colaborador, que é o Pelé do atendimento, que o cara ganha um salário mínimo. O que está nesse custo aqui? A minha energia elétrica e a água, lembra? Mas eu não tenho o que fazer. Ah, não quer impactar essa linha de custo? Então beleza, você vai comprar o boteco agora, faz o seguinte,
compra a propriedade do lado aqui, separa em 2 ambientes. Em um ambiente você coloca uma parte administrativa, na outra operação com as cadeiras. Aí nós conseguimos fazer rateamento para separar custo e despesa. Uma parte eu jogo para um lado, outra parte eu jogo para o outro. Ou você cria uma faixa no meio do boteco, com uma lona, né, uma parede, e um chama de escritório, e a outra parte, que é o balcão, chama de operação. Aí eu consigo quebrar custo e despesa. Enquanto isso não acontecer, vai ser tudo custo. Vamos lá, descendo aqui, olha que interessante. Tive aqui as minhas despesas administrativas, nada vai impactar, mas a minha margem operacional, que é o meu lucro operacional da DRE dividido pela minha receita líquida, deu aqui 61%. Tá, mas o que isso significa? Significa que do meu total de receita vendida, eu tô deixando 61% de lucro operacional. É alto, mas pode aumentar. Se a gente diminuir aquele custo, aumenta. Se a gente diminuir aquele custo lá, vai aumentar. Tô dando um spoiler aí já. Diminuir o custo, a gente aumenta, tá bom? Tive o meu resultado financeiro tranquilamente, a minha DAS paga baratinha, a minha margem líquida, que é o meu lucro líquido, última linha da DRE, dividido pela minha receita líquida, lá em cima. Ou seja, de tudo que eu vendi, eu deixei 58% de lucro. Ou seja, quase metade não ficou pro bar, se você parar para pensar. Quase metade, 58%, quase metade não ficou pro bar. Tá vendo como aquele custo tá impactando? Aquele custo tá ferrando a parada toda. Ou a gente renegocia aí essas contas para pagar menos energia e água, ou trabalha no escuro. Ou trabalha no escuro e sem água. Coloca uns galão lá, talvez fique mais barato. Ou seja, agora eu preciso saber do EBITDA. Como que eu calculo o EBITDA? Como que eu calculo o EBITDA? E antes disso, eu quero saber, parece que tem aluno meu assistindo aqui, e parece que tem aluno meu que não deixou o like ainda. Não é verdade, Mundo Contábil? Faltam 250 likes. 250 likes. 250 likes. Para aqueles alunos que estão ao vivo e ainda não deixaram os likes, deixem os likes agora. E se você está ao vivo, olha como que você vai ajustar a sua imagem aí na tela. Olha só, esse é o do like. Agora eu vou colocar da imagem para você ajustar e conseguir ver melhor. Vamos colocar para eles? Olha só, se a qualidade não está boa, você faça esses passos aqui. Fazendo esses passos, você vai melhorar a qualidade. E olha só, voltando para o EBITDA, como que calcula o EBITDA? O EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Nossa, mas ele é um MEI. Dá para calcular a EBITDA de um MEI? De um boteco de esquina? Não é qualquer pessoa que calcula. É somente quem é aluno do professor Bruno Gomes. É obviamente. Só os alunos do professor Bruno Gomes que ficam no dia 12 às 8h48 ao vivo querendo estudar, dando feedback, esse sim consegue. Agora os outros que estão lá dormindo, que estão lá assistindo vídeos no YouTube, eles não vão conseguir fazer um EBITDA por MEI, porque eles vão ver o MEI como uma classe que não tem o que fazer. Eles vão ver o MEI como uma pessoa que não tem o que fazer, que você tem que quebrar contrato, que o cara só dá dificuldade. Então ele não vê oportunidade, porque ele tem a mente fechada e ele só sabe trabalhar atrás de um balcão respondendo à Receita Federal. Mas esse não é o meu perfil de aluno. Esse não é o meu perfil de aluno. O meu perfil de aluno consegue calcular isso aqui. O meu perfil de aluno aprende as melhores estratégias, que não interessa se foi praticado na Petrobras, uma mega corporação, na Cielo, no Banco Itaú. Nós conseguiremos adaptar para um MEI, boteco da esquina. E aqui você vai ver que é possível. Então os meus alunos que estão aqui conseguem fazer isso sim. E olha só como vai conseguir, tudo vai fazer sentido. Se é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, vamos lá. Qual que é o lucro?
Tá aqui, lucro líquido. Quanto que é o lucro líquido? 42. Vou fazendo de trás para frente para ficar mais didático. Ah, os juros não pode entrar. Tá bom. Os impostos também não pode entrar, né? Eu posso vir aqui, pego os meus impostos, ou seja, a DAS, estou fazendo uma DRE de trás para frente para poder chegar. Vou pegar aqui a minha DAS paga no ano, vou voltar o valor, porque eu vou trazer para dentro do lucro de volta. Eu estou simplesmente fazendo o seguinte. Não. Essas despesas e custos vão voltar para dentro do lucro de volta. Vou pegar aqui agora o meu resultado financeiro, que é o encontro das minhas receitas financeiras e despesas financeiras. Vamos ver. Eu tive aqui 200 de receita financeira e 1.600 de despesa. Ou seja, um mais o outro vai dar despesa, né? Vai dar 1.400 de despesa aqui. Um mais o outro vai dar 1.400 de despesa no cálculo. Então vai ficar ali vai virar, né? A gente teve um resultado financeiro negativo, um resultado financeiro, aí tem que melhorar esse resultado financeiro, hein? Cadê as receitas financeiras? Vou inverter o saldo aqui para não atrapalhar no nosso belíssimo cálculo. 1.400. O que eu jogo mais aqui? Ou seja, de novo, EBITDA é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Juros, nós acabamos de tirar aqui. Vamos lá. Faltou a depreciação, somente isso. Mas cadê a depreciação na DRE? Cadê? A depreciação na DRE está dentro desse grupinho aqui, ó, custos gerais. Se tivesse despesa, a depreciação, se tivesse depreciação de despesa, estaria aqui dentro. E agora? Como que eu faço? Ué, é exatamente por conta disso que nós fizemos um baita de um balancete sensacional para calcular esse negócio. Então aqui, lá no meu balancete, eu já tenho uma rúbrica separada lá, depreciação. Coloco aqui a depreciação. Ah, mas qual o valor dessa depreciação? Eu não vou conseguir pegar aqui dentro, porque aqui tem ela e mais um montão de coisa. O que eu faço? Vou no meu balancete de novo, bonitão, e pego ela aqui, olha lá. Saldo final, 497 de depreciação. Tá aqui. Nossa, mas será que esse negócio vai dar certo? Aqui embaixo, a somatória de tudo isso é o EBITDA. EBITDA ou Lagida. 45.366 é o EBITDA do boteco. O que isso significa? Significa que ele tem da atividade operacional 45.366 mil reais que é possível de entrar no caixa dele. Eu só vou saber se isso aqui vai ou não entrar no caixa dele quando eu olhar a DFC do próximo período e eu olhar o grupo de contas a receber para saber se entrou. Não adianta nada dar um EBITDA alto, quanto que esse EBITDA corresponde do total da receita faturada, da receita líquida. Quanto que corresponde? Divido o meu EBITDA pela receita líquida. Ou seja, olha só, 61%, que é o mesmo do operacional, né? 61% é o que eu chamo de margem EBITDA. Mas não adianta nada eu ter uma margem EBITDA de 60% se esse dinheiro não entrar no caixa da empresa. Entendeu? Tranquilo? Top, né? E olha só, quanto que vale esse boteco aqui? O velho tem a expectativa de conseguir fazer todo esse EBITDA virar caixa, porque ele garante que os clientes dele vão pagar. Olha só, ele tem toda uma estratégia, por mais que ele vendia fiado em uns momentos, mas ele tem toda uma estratégia que ele garante que vai pagar. Se fosse outro contador que não aprendesse com o professor Bruno Gomes, ele ia falar o seguinte: esse bar vale o patrimônio líquido, 62.737. Esse bar vale o patrimônio líquido. Se fosse qualquer outro contador que não aprendeu com o professor Bruno Gomes, ele ia falar que esse bar vale isso. Mas nós entraremos em algo chamado valuation. E valuation você fecha com valor justo. Eu tenho aqui o meu valor de entrada. Tenho aqui o meu valor de entrada, ou seja, não vou vender por menos que o meu patrimônio líquido. Já começa por aí. Não vou vender por menos que o meu patrimônio líquido.
Já começa por aí. O meu PL tá aqui. O velho falou para mim que ele tem contrato aí, né, com alguns clientes aí que vão lá almoçar lá com ele, né? Tá até fazendo um processo de VR, o velho tá ficando chique, hein? Olha só, saiu da informalidade, tem até VR. E o pessoal tá almoçando ali, então ele fechou com algumas empresas, alguns contratos que essas empresas vão levar o colaborador para almoçar o prato feito. E o prato feito, né? Então, olha só, parcerias, né? E o prato feito do velho do bar custa R$10. R$10. Ou seja, ele tem aí uma parceria com duas empresas. E essas empresas vão mandar para ele 200 colaboradores. Eu tenho que colocar aqui porque é uma parceria que tá fechada. O bar fica do lado das empresas. Não é porque vendeu o bar que os caras não vão. Então tem possibilidade deles irem. 200 vezes 10 me dá R$2.000. É um valor que não tá na minha demonstração financeira, mas eu vou colocar no custo sim. O velho tá investindo em tráfego, ele tá aparecendo na internet, ele tá aparecendo em tudo que é lugar. A marca dele é legal. A marca dele é legal. A marca dele é bacana. A marca dele tá ficando legal. Eu posso colocar aí uma margem em relação à marca dele. Ora, se na última estratégia de captação ele trouxe 400 clientes e investiu 1.500, né? Investiu 1.500, quanto que deu o CAC dele? Eu volto lá em cima, olho o CAC dele aqui. Cadê o CAC dele? R$3,75 por cliente, né? Foi o custo que ele trouxe. R$3,75 por cliente. Eu vou fazer uma projeção de marca em cima do CAC. Marca. Completamente subjetivo. Você compra se quiser. Eu tô falando que vai valer isso aqui. Vou pegar lá o meu CAC lá em cima, que é o custo que eu tenho para trazer esses 400 aqui, por exemplo, tá? É uma média que eu já tenho, uma média que já está registrada, fica mais fácil de fazer a projeção. R$3,75, eu vou dizer aqui que o velho no próximo ano, se ele investiu 1.500 ali, conseguiu trazer aquele público, ele pretende investir mais 1.500, ele já tem o custo basicamente de quanto dá para trazer, né, investir naquele valor, então o valor poderia aí se repetir. Vou colocar 400 de novo, vai dar 1.500, tá aqui. 1.500 é o que eu subestimo que vale a marca dele aí em relação ao CAC, que ele já colocou, que tá rodando a imagem dele na internet. Tranquilo, coloca aqui. Ah, mas o velho gosta tanto desse bar, ele tem um apreço por esse bar, tão grande, que eu vou colocar aqui apelo emocional. Apelo emocional. Para ele conseguir esse bar aqui, na época, ele pegou um empréstimo na pessoa física, lá com o Banco Itaú, de R$10.000. Para conseguir comprar as primeiras cervejas e tudo. Isso não tá na contabilidade dele, que faz anos e anos. Mas ele lembra até hoje, porque ele pagou tanto juros desse negócio que ele ficou puto. E ele não quer não colocar esse valor aqui, então eu vou ter que colocar, cara. Foi o investimento inicial que ele fez. Olha só, se eu considerar somente isso aqui, eu chego num valuation de 76 mil. 76 mil em relação a essas informações é o valor do boteco dele, levando isso aqui em consideração. Cada um coloca o que quiser. A pergunta é que não quer calar. A pessoa que está do outro lado vai querer comprar, sim ou não? Ele vai me questionar. Ah, mas esse apelo emocional, não sei, o apelo emocional. Ah, mas essa parceria não vai dar certo. Ah, esse cálculo da marca para mim não fez sentido. Cada um faz o que quer. Se fosse num SA de capital aberto, além de fazer tudo isso, eles iam fazer algo chamado aqui de múltiplos. Que eles iam pegar esse valor e ia multiplicar no mínimo por 5, 6 ou 7. Olha só, você já assistiu Shark Tank? Aquele programa que tem no YouTube, gratuito? Olha lá como é calculado o valuation. Eles sempre batem no valuation. Eles normalmente multiplicam aí no mínimo por 5. O mercado faria isso aqui ainda, ó. O bar vale 381. Mas o velho quer vender logo e tá colocando por 76, levando isso aqui em consideração, que não está registrado no balanço. O que está no balanço é só 62. Então, o valuation é você ter a arte de precificar algo levando em consideração algumas premissas. Existe o certo e existe o errado? Não existe.
O que existe é uma pessoa do outro lado disposta a pagar pelo valuation que você fez. Esse celular aqui, ele pode valer R$1.000. Mas se eu oferecer para você por R$15.000 e você pagar, o celular valeu 15. É assim que funciona. O mundo corporativo funciona desse jeito. Isso é valuation. Cada empresa faz de um jeito, cada investidor faz de um jeito. Quantos likes eu tenho dos meus alunos que estão aqui ao vivo? Olha só, estou atualizando. Batemos os likes, esse material vai ser disponibilizado no momento de encerrar a aula, junto com todas as tratativas que a gente vai fazer. Ou seja, finalizamos o processo. Volta no slide, Mundo Contábil. Olha que interessante. Uma análise feita em cima aí de um MEI. Fizemos valuation. Eu estou provocando as pessoas a pensarem fora da caixa, a pensarem diferente, né? Provocando as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Porque vale muito a pena você querer ser estratégico, vale muito a pena você querer pensar fora da caixa, para tomar decisões fora da caixa. Isso aqui é uma visão que eu tenho certeza absoluta que você não vê todos os dias no escritório. Que dificilmente você vai ver. É situações que acontecem em grandes empresas, mas percebe que dá para adaptar numa pequena? Dá para adaptar. Isso é contabilidade, isso é ser estratégico, isso é ser estrategista. E olha só que situação interessante. Muito boas suas análises, professor. Muito bom. Eu quero o senhor trabalhando comigo na nova empresa. Olha só. Eu quero o senhor trabalhando comigo na nova empresa. Ou seja, ele só aceita comprar o bar se eu for sair do escritório Mundo Contábil e virar contador oficial do bar na nova gestão. Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Esse tipo de coisa acontece na prática. Quando você está fazendo consultorias ou até mesmo auditoria externa e você consegue defender tão bem o número de um cliente, e muitas vezes o seu cliente te convida para trabalhar com ele. Se o cliente for bala na agulha mesmo. Se o cliente tem dinheiro para pagar, ele convida. Porque os caras não perdem profissionais bons. Eles não querem perder profissionais bons. Negócio fechado. Com a condição, o professor se tornou o contador oficial da empresa. Me tornei o contador oficial da empresa. Vocês entrarem nesse link. Pessoal, já estão seguindo a gente no Instagram? Já printaram para postar nos stories? Muito obrigado por ter vocês aqui, fico muito feliz. Muito obrigado pelas felicitações do meu aniversário. Pode ter certeza que o professor não seria ninguém se você não estivesse aqui acreditando no meu trabalho. Tá bom? Amo o que eu faço e pode ter certeza que todos os feedbacks o professor sempre vai utilizar para evoluir e nunca para regredir, tá bom? Pode ter certeza que o próximo intensivo que você vir aqui do professor e do Mundo Contábil, eu vou estar muito mais preparado e muito mais estratégico. E isso não vai parar. E se você me acompanhar, você vai junto, tá bom? Pode finalizar Mundo Contábil. Fiquem com Deus. Aguardo vocês no próximo intensivo, tá bom? Pode ser CFC, hein?